Pensar demais esgota o cérebro e gera um raciocínio que acaba não sendo tão eficiente, eficaz, produtivo, diretivo, por causa do foco. Dança, você não apenas dança num salão, a âncora pode dançar no grande salão da mente humana, vive dançando, vive pensando, está lá nos Estados Unidos, está no Brasil, depois vai para a Europa, volta para cá, pensa no futuro, vai no passado, cria um personagem, cria outra, inventa um problema, inventa outro, não se fixa. São pessoas inteligentes? São muito inteligentes, mas a falta de foco dificulta a expressividade da inteligência, a efetividade do raciocínio. E nós estamos numa era onde estamos perplexos, porque é a primeira geração, provavelmente, que está com déficit cognitivo em relação aos seus pais. Sempre a geração mais nova teve um ganho maior, mais rápida, mais efetiva, mais construtiva, mais crítica. Só que essa geração, devido a uma síndrome que eu vou abordar com vocês na segunda parte, a síndrome do pensamento acelerado, se produz muito pensamentos, mas baixa efetividade, baixa capacidade de resolver problemas, de antecipar os problemas, de debater ideias, de ter resiliência, usar dor e fracassos para crescer e assim por diante. Por que alguns cientistas, como eu, estão apontando esse déficit cognitivo e alguns chegaram até a pesquisar e concluir? Eles não sabem, mas está ligado à hiperconstrução de pensamentos, ao déficit de concentração, à dança contínua da âncora da memória no córtex cerebral. Dançar é bom, dançar demais é um problema. Você não pode ficar dançando no trabalho, mentalmente dizendo, metaforicamente dizendo. Não pode ficar dançando quando você está conversando com as pessoas, ou quando vai dar uma palestra, uma aula, porque se dançar demais, não se concentra, não encontra janelas, consequentemente não há materiais para construir pensamentos de maneira adequada. Cuidado! Então a âncora, ela não pode gerar nem um hiperfoco e nem ausência de foco. Ela tem de se concentrar em determinadas áreas. Vocês não estão percebendo, porque o processo é inconsciente, o gatilho está disparando em nuvens, abrindo milhares de janelas, vocês não estão aqui no hiperfoco e nem na ausência de foco, mas estão tendo um foco específico para poder entender o meu treinamento de gestão da emoção, para entender que a inteligência emocional não existe de maneira pura, porque a emoção é inconsciente, ela não produz pensamento, ela não esquadrinha, ela não se envelopa para poder entender até o objeto amado. Se você não consegue amar alguém, se você não produz pensamentos para envelopar e arquitetar, eu amo fulano de tal, eu amo a Camila, eu amo a Carol, eu amo a Cláudia, minhas 3 filhas, eu amo-as muito, muito, mas eu tenho que ter consciência delas, eu tenho que envelopar a emoção, os trilhos do pensamento canaliza a emoção. Se eu não tivesse a rica arquitetura dos pensamentos produzido pelos fenômenos inconscientes e também produzido pelo eu não conseguiria identificar o objeto amado, nem conseguiria desenvolver o próprio amor, porque a emoção, ela não é autoconsciente, portanto, reitero, não pode ser autogerida e, portanto, nós veremos, ela nunca pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela é cruel, ela causa um desastre sem precedente no psiquismo humano e está ocorrendo no mundo todo. As pessoas são dirigidas pela sua emoção, sem perceber que quem está dirigindo é um bebê entrando no supermercado
com um cartão de crédito ilimitado, comprando tudo, inclusive coisas inúteis para ela. Quarto fenômeno, e encerro essa parte da manhã, é o alto fluxo. O alto fluxo, ele começa a ler e reler a memória. Ele lê continuamente e ininterruptamente. O alto fluxo gera milhares de pensamentos e emoções diárias. Não é o eu. O eu, numa operacionalidade dinâmica, diretiva, consciente, lê a memória, dá uma conferência, lê a memória, debate ideias, conversa nas relações interpessoais, lê um livro, assimila. O eu tem tarefas importantíssimas. Ele impugna pensamentos, ele discorda, ele entende que tem que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, ele faz oração dos sábios, ele se protege, ele não se curva à dor. O eu tem vários papéis fundamentais para gerir a emoção. Só que grande parte dos pensamentos e emoções são produzidas pelos 4 copilotos: gatilho, janelas, âncora e alto fluxo. Qual que é a maior fonte de entretenimento humano? É ou deveria ser? É o sexo? É o cinema? É o esporte? É a música? É a literatura? São as relações humanas? A maior fonte de entretenimento é a hiperconstrutividade de ideias, é a usina de ideias, de emoções e de pensamentos produzida espontaneamente, sem uma direção do eu, pelo alto fluxo. Por isso que a sua mente é um cinema ininterrupto. É por isso que quando você dorme e entra nas várias fases do sono, o alto fluxo começa a ler a memória e constrói personagens. Quem acorda e se lembra que sonhou muito? Levante as mãos. Tem sonhos que a gente fica, até Deus duvida, né? Mas por que que há uma rica construção não lógica? Claro que alguns pensavam, alguns sonhos até têm uma certa dirigibilidade lógica, mas por que essa rica construção não obedece uma linearidade frequentemente lógica, diretiva? Por que construímos personagens, ambientes, circunstâncias, numa complexidade que nenhum diretor de Hollywood jamais imaginou? Por quê? Por causa do grande diretor inconsciente chamado alto fluxo. Às vezes inconsciente, estabanado, não diretivo, vai lá, produz uma fonte enorme de pensamentos. Por que eu disse que quando a âncora, ela dança no córtex cerebral, e nós não temos concentração lá, mas temos concentração aqui, porque a mente não para de produzir pensamentos. Ninguém interrompe a construção de pensamentos. Até a tentativa de interrupção já é um pensamento. Então, se você acha que você é uma pessoa muito difícil e complexa, você é mesmo. Porque eu também sou. Porque há um diretor de cinema produzindo filmes de terror. Você pode detestar. Quem gosta de filme de terror aqui? Quem detesta filme de terror aqui? Levante as mãos. Mas quem produz filme de terror de vez em quando? Dessas pessoas, levante as mãos. Aí, produz. Você é um excelente cineasta. Filme de terror, comédias. Deveria produzir mais comédias. Há filmes de ação, teoria da conspiração. Nosso Deus, tem tanta gente. Apagou a luz porque tem sequestrador, está tendo um ataque terrorista. A mente humana tem um fenômeno cujo objetivo é gerar uma fonte notável de entretenimento. Sem esse fenômeno, a espécie humana
não sobreviveria, teria depressão coletiva. O tédio e a solidão seriam atroz, cruel, insuportável. As pessoas não têm consciência disso. Mas se dependesse só da atitude do seu eu, construindo pensamentos, construindo relações, lendo livros, trabalhando de maneira consciente, não conseguiria suprir o grande cardápio emocional para o entretenimento, para o envolvimento psíquico, para a contemplação humana. Sem essa fonte de entretenimento, reitero, a humanidade entraria em colapso. Não apenas do sono, mas do estado de vigília. O grande problema é que a quantidade de janelas killers ou traumáticas, a quantidade de janelas tensionais que estimula a preocupação, a quantidade de janelas que tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções nesta era, sempre existiu, mas em destaque, foi turbinado na era das redes sociais, a necessidade neurótica de ter likes, a necessidade neurótica de poder. O grande problema é que essa avalanche de janelas killers ou traumáticas levou o ser humano a ter na sua mente a maior fonte de estresse a partir do alto fluxo, gerando mendigos emocionais. Porque se você registra múltiplas janelas continuamente para em destaque na MOOC e como instrumento, como material para produzir pensamentos a partir da leitura espontânea desse diretor inconsciente, o alto fluxo, vai haver uma construtividade enorme de pensamentos inúteis que não produz relaxamento, entretenimento, sonhos, prazer de viver, capacidade de namorar a vida. As pessoas vivem agitadas, inquietas. Já repararam? E médico no mundo todo dando diagnóstico errado, como se fosse hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, e dando drogas da obediência, cometendo erros atrozes, por não entender essa última fronteira da ciência. Por isso, nós temos que dar um choque de lucidez para repaginar, não dá para apagar, reeditar as janelas light, para desenvolvermos uma agenda mais tranquila, mais serena, mais pausada, mais contemplativa, cobrando menos, abraçando mais, elogiando todos os dias quem está ao seu redor. E quando for criticar técnicas, você deve exaltar quem erra, como nós vamos falar, antes de apontar a falha, ou seja, aprendendo a ser líder da sua mente antes de liderar uma instituição, uma empresa, ou liderar pessoas, ou liderar a sua própria vida. Curta e compartilhe.